Você não pode ser dono do seu nariz com 14 anos. Fama não é uma coisa fácil para se lidar, nem para adulto, quanto mais para criança. Um garoto não pode estar andando para cima e para baixo, viajando para lá e para cá, pregando, exortando. Eu não pregava para exortar quando era garoto, eu pregava para ganhar alma para Jesus. O mundo está chocado com a adultilização infantil. Mas e quando isso acontece dentro da igreja? Ah, Elizabeth, mas você está aproveitando o hype do fel? Tô. Achando ruim, pode sair do vídeo. Não preciso de hate na minha vida não, meu amor. Eu já sou minha própria hate, tá? Será que estamos realmente preparados para esse tipo de conversa? Será que estamos realmente protegendo as crianças? Ou usando os dons para alimentar o nosso próprio ego? Pregando dezenas de cultos no mês, agendas cheias. E assim ela vai crescendo sem infância e tem que sempre manter a reputação de ungido ainda por cima. E essa criança vai desenvolver problemas emocionais. E principalmente espirituais também. E muitas dessas crianças, na adolescência, se afastam, porque não conheceu o Senhor Jesus realmente como deveria. Conheceu logo o lado obscuro do sucesso, da fama e dos podres que acontecem nos porões. Cantores gospels mirins, voz linda, já vão e assinam contratos com gravadoras enormes. Aí usam a agenda cheia para aproveitar a fase. Quando adultos relatam a falta de relação com Deus porque foi feito muita cobrança para resultados e não para ter um relacionamento íntimo com Deus. E isso vira um trauma de cobrança e, principalmente, falta de liberdade em Cristo. Cristo nos chamou para a liberdade e aí vem o sistema e aprisiona novamente. Redes sociais cristãs, mirins. Tem vários pais que gravam filhos fazendo devocionais. Devocionais diários de crianças. Os ensaios viram uma baita de uma obrigação. Os devocionais que antes eram um momento com Deus se torna um palco, um show, uma meta de resultado para entretenimento, que essas crianças têm que influenciar a fé dos outros. Mas e a fé dela mesma? Resultado? Estresse, ansiedade, rejeição, a exposição pública. E nem tudo que parece que é zelo é amor, tá? Às vezes é vaidade misturada com ministério. E tem muitos exemplos que podem dar certo. Tem pais que incentivam filhos a cantar na igreja, esporadicamente, uma agenda saudável. O dom floresce naturalmente, a criança tem infância, ela pode sair, ela pode passear, ela pode brincar. Ela se mantém na educação, ela pensa no futuro, porque ela ainda assim vai ser um cidadão, ela pensa em ter uma profissão, porque ela vai ser útil para a humanidade. Outro exemplo que dá certo é a criança que sente realmente o chamado genuíno no coração. O adolescente, gente, porque eu já acho criança pregando um absurdo. O que a criança vai pregar sobre a palavra do Senhor? Ela vai pregar a experiência de vida do quê? Quantas vezes ela ralou o joelho? O adolescente começa a pregar não por pressão. E os pais, esses que deveriam proteger ele, colocam o limite no máximo de 1 a 2 convites no mês, sempre acompanhado e sem cobrança de performance. É o mínimo que eles deveriam exigir. Outra coisa que deveria ser pensado é sobre a exposição na internet. Os pais não deveriam expor todas as ministrações, para evitar que o próprio adolescente, que com certeza vai cometer um erro ou outro, não seja ridicularizado e exposto dessa forma. Registram pequenos momentos, até mesmo para a própria lembrança, registram, guardam para si, e aí guardam as próprias memórias, mas preservam a imagem e a privacidade desse adolescente que ainda não sabe o que está acontecendo com a própria imagem. Em Provérbios diz o seguinte: instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, que ele nunca vai se desviar dele. Se você empurrar a goela abaixo esse caminho no teu filho, e se você empurrar a goela abaixo que ele deve fazer as coisas à força para o Senhor, quando ele crescer, a primeira coisa que ele vai fazer é não querer essa vida que você está forçando ele a viver. Lá em Efésios diz o seguinte: não provoqueis iras a vossos filhos, mas criai na disciplina e admoestação do Senhor. Está escrito em Efésios. Disciplina, a ordem e decência, nada é bagunça, não. Não faça do seu filho um palco. Não faça dele um show de pirotecnia e não faça dele sua fonte de lucro. O seu filho não lhe deve nada. Você ter amamentado, dado leite, levado ele para a escola, ter passado a noite de sono, você não fez mais do que a tua obrigação. Ele não pediu para nascer. Ele não te deve nada. Pare com esse sentimento bobo de que agora chegou a hora dele te dar retorno. Ele tem que ser um cidadão, um humano,
uma pessoa. E uma pessoa que vai ter que estudar, que vai ter que trabalhar. E quando chegar a hora certa dele, o Senhor vai chamar ele. Isso não é da sua conta. Jesus Cristo foi um homem, ele se tornou homem, ele teve profissão e só depois ele iniciou o ministério dele. Antes disso, ele não fez isso. Se você ver a Bíblia inteira, o exemplo do nosso mestre, ele fez uma aparição com 12 anos no templo. E isso ele já tinha passado por Bar Mitzvah, que é a adultez na adolescência. É um fenômeno, é um ritual que já considera o menino adulto. A gente não tem isso na nossa cultura, caso vocês não saibam. Depois disso, Jesus apareceu um homem formado com uma profissão. Antes disso, ele não assumiu ministério nenhum. Siga o exemplo do nosso mestre. Seja um cidadão útil antes de querer dar piruetas na frente dos outros, porque isso só vai fazer mal, envergonhar o nosso evangelho. Pense numa coisa. O dom que Deus deu ao seu filho não é palco para sua glória, mas para a glória dele. Proteger a infância do seu filho é um ato de fé e de obediência. Ministérios saudáveis começa primeiramente em lares saudáveis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo, tá? Até a próxima.